ao vivo? Aos vivos e a cores. Meu muito bom dia para a galerinha que está aos vivos nos acompanhando. Lá em Canavieiras, lá em Eliseu Martins, Esperantina, Francisco Aires, Dois Polos, galera de Pajeú, galera de Santa Luz, de São João da Varjota, meu amigo Felipe H, Adriana Souza, e o Ruichi Chiloin. Deu para saber ali não, deu para traduzir ali não, viu? Mas mais ou menos nesse rumo. De volta, de boa na Lagoa, direto do Estúdio 3 aqui do Canal Educação, para todo o estado do Piauí, com essa temática linda sobre o governo do meu amigo Juscelino Kubitschek. E eu parei aqui, olha. Eu parei dizendo que nós estamos vivendo um cenário de Consumolândia, do paraíso dos supermercados. Daqui a pouquinho vai nascer o primeiro shopping center. Mas começava a nascer o supermercado, que é o quê? É uma tradição norte-americana. Notadamente, aqui no Brasil nós tínhamos o açougue, a feira, a padaria, o mercadinho do Seu João. E com o supermercado, todos esses elementos estão no mesmo local. Notadamente, vai diminuir o deslocamento, torna-se mais prático e passaria a ser um dos elementos de consumo dos brasileiros. Daqui a pouco, shopping center. Então, esse conjunto de transformações nos costumes não é para todos. Aqui era principalmente para a classe média e alta, galerinha. Não era para todos. Naquela época, televisão, geladeira era muito caro. O acesso não era comum a um brasileiro assalariado. Perfeitinho? Passando, tá aí, ó. O povo, seu Juscelino. Aí o Juscelino. Primeiro o projeto dos automóveis. Depois você, tá bom? Primeiro o projeto dos automóveis. Depois você. E aí, finalmente, o grande carro brasileiro, nessa propaganda aí de 1960... os automóveis, as linhas aéreas, a integração do território. Mas havia uma concentração na industrialização, que era na região do eixo Rio-São Paulo-Minas, não é isso? Olha essa imagem icônica, galerinha. Olhe Brasília e a interligação de Brasília, Belém-Brasília, a famosa BR-020, que passa pelo Piauí, ligando Brasília a Fortaleza, ao Fortal, não é isso? Olha aquela que eu lhe disse agora há pouco, ó. Teresina Petrolina. Olha aí, Teresina Petrolina. Ah, papai. Estrada tem que ser asfaltada, porque a indústria de pneus dizia, asfalto é que come pneu. Então começa essa loucura na nossa história de interligar o país por rodovias, em vários eixos rodoviários interligando a nação. Aí o presidente apresentando ao país as principais metas das rodovias, as estradas tupiniquins. Aqui em Teresina nós tínhamos uma velha ponte de madeira que ligava a região central à zona norte do estado, no caso aqui em Teresina, a zona leste. Ela quebrou em 47, nós já vimos essa imagem numa aula anterior, e aí o Juscelino vai autorizar a construção de pontes, aqui, tal qual Brasília, como dizia Oscar Niemeyer, as curvas da mulher brasileira, quase tudo agora vai ser de concreto armado, e o concreto curvo. Aqui hoje é a ponte Juscelino Kubitschek, a famosa ponte JK. E olha aí, olha o transporte rodoviário ganhando destaque com a chegada da Mercedes-Benz, o grande caminhão da Mercedes-Benz, e a Fábrica Nacional de Motores produzia um caminhão made in Brasil, famosa FENEME, Fábrica Nacional de Motores. Fábrica Nacional de Motores. De boa? Vou passar. Olha aí o American Way of Life. Olha a propaganda da Coca-Cola dizendo, olha, ela também é brasileira. Havia resistências a ela, viu?
A Coca-Cola acusada pelos concorrentes. Quem eram os concorrentes? Guaraná Antártica. De ser extremamente americana e não traduzir a essência brasileira, se defendeu e disse: olha, a embalagem, as latinhas são brasileiras, é um produto made in Brasil. Eita, rapaz, tinha isso, tinha. Olha Brasília, minha Brasília amarela, não achei amarela pra botar aí não. Está de portas abertas, pra moda a gente se amar, na música do Mamonas Assassina. Nem todos em Brasília são corruptos, é verdade. Esse senhor que anda nessa Brasília que não é amarela, é uma Brasília vermelhinha, ela não é corrupta, olha aí, ó. Nem todos de Brasília são corruptos. Massa esse anúncio colocado aí na traseira de uma Brasília. Por que Brasília? Por que uma capital nova se o Rio de Janeiro já era cidade maravilhosa? Ah, papai! Brasília era a meta 31 do plano de metas, viu? Era a meta síntese. E eu vou lhe dizer que vai ser a cereja do bolo da gestão do Juscelino. Era a nova CAP, uma nova capital para o país, Brasília, de boa. Motivos da segurança capital federal. Por quê? Porque se tivesse uma guerra mundial, a capital do Brasil, localizada no litoral, ficava muito exposta, ser atacada pelos alienígenas, os bombardeios, os foguetes, os mísseis nucleares. Não, mas estão lá no meio do território, a capital ficaria segura. 2, porque Brasília vai ajudar a integrar o território, e é verdade. A construção da Brasília, bem no meio, com as rodovias que nós já vimos, vai ajudar a integrar o território tupiniquim, sim, e principalmente colonizar a região centro-oeste e norte, que era um vazio demográfico. De novo, potencializar a ocupação da região centro-oeste e norte, que era um vazio. Depois de Brasília, vai se tornar uma fronteira agrícola. A produção no Cerrado, Goiás, Mato Grosso. 4, distanciar o povo do poder. É sim, galerinha. O eixo Rio-São Paulo era muito politizado, galerinha. Muito politizado. O povo saía às ruas, manifestações, passeatas. Eu sei que a capital do país, política, a temperatura política ainda vai ser medida, muita coisa, pelos eventos no Rio. Mas a ideia é distanciar o povo do poder. E sendo levado lá para o meio do Planalto Central. Eu sei que tem avião, eu sei que tem automóveis, boas estradas, mas mesmo assim, a pressão política maior ainda é no eixo Rio-São Paulo, não é Brasília? E Brasília vai ser construída com grandes espaços vazios. E para afastar a indústria de São Paulo, já vista que o Juscelino não teve maioria em São Paulo. Não teve, foi o Adhemar de Barros. Na realidade, Brasília vem com a ideia do Juscelino. É um país mais progressista, mais moderno, mais desenvolvido. Então a capital foi construída com esse ambiente, que é uma capital planejada, com muita utilização de concreto, futurista, ainda hoje, exemplo mundial de arquitetura. Brasília é estudada pelos arquitetos, vamos dizer, no mundo quase todo. E não esquecer que o dispositivo da Constituição de 91 e depois da Constituição de 46 determinava a construção da capital no Planalto Central. Lembre-se que o Café Filho já vinha até enviado um grupo para fazer os estudos para a construção da nova CAP. Papai, quando o Juscelino estava em campanha, no ano de 55, ele fez um comício no Goiás, e durante um comício, um dos eleitores levantou o braço e perguntou: senhor candidato, se o senhor vencer as eleições, promete cumprir o dispositivo constitucional que leva a capital para o Planalto Central? O JK, claro, se está na Constituição, nós vamos cumprir. É vero, viu? Estava na Constituição, olha aí, ó, artigo 4,
a capital da União será transferida para o Planalto Central do país. Beleza? Daí a nova CAP, né? Os empreiteiros vão agradecer, os construtores vão agradecer. E, claro, vai atrair parte considerável de mão de obra do Nordeste. Vão ser os famosos candangos, trabalhadores na cidade de Brasília. Olha essa imagem primeira, as distâncias do Distrito Federal às capitais, para você ver como a estratégia de colocar a capital bem no miim, é quase no miim, né? Do país, tinha essa importância de interligar, de integrar, e Brasília está bem no miim também de 3 grandes bacias hidrográficas. Uma que vai para o norte, ajudando na bacia amazônica, os rios Tocantins e Araguaia. A B, que é a do Vale do Velho Chico, de boa, e a C do rio Paraná, Paranaíba. Então, Brasília nasce ali, naquele centro, só que quente e seca, né? Brasília é seca. Tá aí o Juscelino andando lá na região do Goiás, antes da construção, notadamente para ver e sonhar. Aí, com o Oscar Niemeyer, bem novinho, né? Como será o projeto de Brasília. O Oscar Niemeyer é esse arquiteto aqui, bacaninha. O Lúcio Costa, o plano do Lúcio Costa, a arquitetura do Oscar Niemeyer, massa, galerinha. Aí os construtores em Brasília, né? Muitos deles nordestinos, vão ser chamados carinhosamente de candangos. Muitos deles nordestinos vão ser chamados de candangos. Tá aí, muito concreto, muito ferro. Felizmente o país agora tinha, né, produção de ferro nossa. Aí o Oscar Niemeyer, em frente à Catedral de Brasília. Está aí o prédio do Congresso Nacional. Lembre-se que o Congresso tem 2 torres grandes, elas se interligam, que tem uma cuba apontada para cima, que chama Câmara dos Deputados. Aqui tem 513 deputados. E aqui é a Câmara do Senado. São 81 senadores, de boa? A Câmara do Senado. Perfeitinho? Aí a famosa esplanada dos ministérios e a famosa Praça dos 3 Poderes. Que poderes? Executivo, Legislativo e Judiciário. Lembra assim? Praça dos 3 Poderes. Executivo, Legislativo e Judiciário. Está aí a inauguração de Brasília, o Juscelino, o Jango. Foi escolhida a data dia 21 de abril, que é a data da morte de Tiradentes, que é um feriado nacional. Lembrar que o Juscelino também, como o Tiradentes, era mineiro, só que o Tiradentes era de Diamantina. E sendo de Diamantina, ele gostava de amantes. Diamantes, tá certo, tia? Ah, lhe peguei. O Juscelino gostava, era um presidente bonitão, tia. Gostava de uma valsa. Ele vai ser chamado de presidente bossa nova. Ele gostava era de uma valsa, viu? E de um uísque bom. Tá aí Brasília na atualidade. Massa essa fotografia aí à noite. É uma cidade que não tem muitas esquinas. É uma cidade de largas avenidas. É uma cidade moderna, muito organizada. O trânsito mais organizado do país, provavelmente o de Brasília. De boa. Vamos lá. Para a nossa tarefinha de casa. Olha aí. Tarefinha de casa. O plano de metas de JK tinha propostas arrojadas e progressistas para o Brasil. Exponha 2 dessas propostas. 2 das propostas do plano de metas. Belezinha? 2. Brasília foi resultado de um trabalho revolucionário e intenso, é verdade. Ela foi construída em pouco mais, em 3 anos, vamos colocar assim. 3 anos construída no meio do nada, num deserto, uma capital moderna, conseguindo uma nova capital para a República planejada, moderna, e com uma arquitetura que voltava-se para o futuro, voltava-se.
para o futuro. Quais as principais transformações no país com o Distrito Federal ser deslocado para o Planalto Central? Questão boa essa questão 2, viu, galerinha? Se fosse na prova daquelas de escrever, essa questão 2 seria uma das questões que estariam na prova minha, viu? Quais as principais transformações no país com o Distrito Federal ser deslocado para o Planalto Central? Pode-se afirmar que as medidas econômicas adotadas no governo JK tenham sido determinantes para a internacionalização da economia tupiniquim? Justifique. Justifico. De boa? Alô, Tamires, alô, Adriana, alô, galera de Santa Luz. Alô, galerinha de Santa Luz. Vamos lá, galerinha? Vamos lá? Meu rei, deixa R$1 aí na tela, por favor. Deixa R$1 aí na tela. Ok, galerinha. Ok. Aí é uma tarefinha para casa, para os meninos se deliciarem, viu? Dá para anotar, dá para fazer a cópia dela. As questões boas. Foi tanto que eu te amei e não sabia. O tempo já passou e eu não sabia. Me enlouqueci, Niras banais, te perdi. Beleza, vamos lá. A construção da nova capital brasileira deu-se de 57 a 60 e mobilizou uma enorme quantidade de recursos. Para viabilizar o projeto, foi criada a Companhia Urbanizadora Nova Capital, famosa Novacap, tendo em sua direção Israel Pinheiro, era o homem que fazia a contratação das construtoras. Ao longo da construção de Brasília, duas pessoas foram essenciais, uma por idealizar os prédios da capital e a outra por idealizar o projeto urbanístico da cidade. Quem foram eles? Quem foram eles? Tchuru, tchuru. Questão decoreba essa daí, viu? Mas vamos lá, né? Não foi Santiago Dantas, ele vai ser um enviado brasileiro aos Estados Unidos depois. O Israel não foi o Henrique Teixeira Lott, que era o ministro da guerra do Juscelino Kubitschek, foi o meu amigo Oscar Niemeyer e o Lúcio Costa, os dois homens, vamos dizer assim, responsáveis por concretizar, tirar do papel, colocar em prática Brasília. De boa? O Tancredo tinha sido ministro-chefe da Casa Civil do Getúlio Vargas, o Nereu Ramos assumiu
provisoriamente até a posse do JK, o Jango era o vice-presidente e o Lott era ministro da guerra, portanto, letra C de campeão, conforme Adriana e Felipe H. colocaram. Desde a independência, existiam debates a respeito da transferência da capital do Brasil para o Planalto Central, mas que não se transformaram em medidas efetivas. E lembrar que lá na época da independência, o José Bonifácio de Andrada e Silva, vou botar o nome, José Bonifácio de Andrada e Silva. E esse cara aí é o patrono da independência? É. De Andrada e Silva. Já defendia a construção de uma cidade no centro do país, no Planalto Central, com o nome Brasília. Ah, papai! Já, galerinha, desde a época do processo da independência. A primeira menção em caráter oficial, no sentido de transferir a capital para o centro do Brasil, ocorreu como? Opa! É uma questão difícil, velho. É uma questão difícil, viu? É. E é uma pegadinha, viu? A primeira menção em caráter oficial para a ideia de transferir a capital para o centro do país ocorreu como? Pergunta. Tcharam, tcharam. Tcharam, tcharam. Tcharam, param, param, paranana. Tcharanana. É vero? A Adriana desistiu? A primeira menção foi a Constituição de 1891. É verdade, viu? O primeiro foi a Carta de 91, que é a primeira da República, viu? Na realidade, é a primeira da República. Perfeitinho? Deixa eu botar aqui mais ou menos a data do José Bonifácio de Andrada, 1822 para 1823. Então, é bem no nascimento do país como país independente. Naquele cenário, ele propôs que a capital deveria ser levada do Rio de Janeiro, era a corte, né, para o Planalto Central, para colonizar, para integrar mais o território, para potencializar a ocupação dos sertões do interior. O plano desenvolvido proposto por JK no Brasil recebeu o nome de Plano de Metas, porque haviam metas a serem atingidas, contendo 31 objetivos estabelecidos em 5 áreas. 5 áreas para garantir-se o crescimento, o desenvolvimento e a modernização do país. Perfeito. Entre as 5 áreas estratégicas, selecione a alternativa incorreta. Ele quer aquele que não estava no plano de metas. Aquele que não estava no plano de metas. De metas, galerinha. Deixa R$1 aí na tela, meu rei.
Beleza, meu rei. Galerinha de Steel, saúde não era prioridade. É vero, viu? Saúde não era prioridade. De boa? É. Alimentação e educação, era o que dizia, né? Saúde não era prioridade. Aí era do plano SAUT. Saúde, alimentação, transporte, energia, aquele plano do Dutra. Lembra assim? SAUTE. Vamos para os anos dourados? Vamos pôr um pouquinho agora para as transformações culturais que o país vivia. Você está vendo aí já Marilyn Monroe, automóveis, gramofone, biquínis. O país passava também por essas transformations. Essa euforia que nós tivemos na economia, na construção de Brasília, se sentia em vários outros âmbitos. O rádio e a TV cresciam, o cinema nacional com a Atlântica e a Veracruz, do Mazzaropi, o teatro, o futebol, finalmente a pátria de chuteiras tinha o seu caneco. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Era um menino de 17 anos que botou a camisa 10 nas costas. O nome dele é meu amigo Pelé, José Arantes do Nascimento Pelé. A Maria Esther Bueno foi trocentas vezes campeã nos grandes torneios de tênis. O João do Pulo foi bicampeão no atletismo, quebrando o próprio recorde. O Éder Joffre no boxe. A seleção brasileira de basquete, de futebol. Caramba, velho! No carnaval, parece que o país se reinventava, né? Parece que o país vivia assim uma euforia, confetes, lança-perfume. Lá no Nordeste, nascia o trio elétrico com Dodô e Osmar. Cassinos, jogo do bicho. Tio, mas não é ilegal? Era ilegal. Mas tinha muita gente que fazia. Lambreta, carro com rabo de peixe, o rock and roll chegando no cinema e no rádio. Papai, Elvis não morreu, viu? Incorporou no professor. O Elvis Presley com aquele... O James Dean, ó. A juventude transviada. O cinema norte-americano passou a fazer muita cabeça dos jovens brasileiros dos centros urbanos. Geralmente na zona rural, quando levava o cinema, aquele cinema móvel, eram mais filmes de bang-bang, era muito comum. Mas aí o cinema hollywoodiano trazia um pouquinho do que era o American Way of Life, o modo de vida americano. Beleza? Deixa eu mostrar para você o presidente aí. Com Louis Armstrong. Tá aí o grande Otelo, Pixinguinha lá atrás, olha. Presidente aí nos nossos anos dourados de ouro, de reluz, de conquistas. Mais uma vez o presidente com Dorival Caymmi. Aí tem Pixinguinha ao fundo. E Louis Armstrong à frente, na revista O Cruzeiro em 57. Olha a propaganda da famosa lambreta, né? Propaganda da famosa lambreta. E voltou agora, né? Nós voltamos a ter as lambretas, como por exemplo a Bis é tipo uma lambreta, né, tia? A Bis, Rio 40 Graus, nessa obra linda aí do Nelson Ferreira dos Santos, o cinema brasileiro, que recebia também a influência das atrizes, atores hollywoodianos. Olha aí, ó. Brigitte Bardot. Essa moça aí fez muita cabeça dos jovens brasileiros nos anos 50 e 60. Tanto ela quanto esse rapaz aí, olha. Fazia a cabeça de Las Ninas, o jovem rebelde, a juventude transviadas, a rebeldia sem causa dos jovens norte-americanos, do rock. O Luiz Gonzaga arrumou a mala lá no Rio de Janeiro e disse: vou embora. Bora, Dominguinho, vamos embora. Dá para ficar mais aqui não.
As rádios não tocam mais o baião, o chachado, o forró. Só toca essa guitarra elétrica desse cara aí se remelexendo. Ah, papai! Era verdade. Era a entrada do rock and roll. O homem parecia que tinha os quadril quebrados, tinha rebolando. Era o famoso Elvis Presley, né? Que passou a ocupar parte da rádio brasileira, ouvia muito a música norte-americana, muito. E essa moça aí, ó, Mr. President, essa moça aí também, Marilyn Monroe, quando ela está ascendendo nos Estados Unidos, começa a decadência da brasileira, que era a Carmen Miranda. Quando ela está em ascensão, a decadência da Carmen Miranda, galerinha. Notadamente, ela passa a ocupar esse espaço lá e na mídia, né? Olha as praias do Rio de Janeiro, olha aí o tamanho desse biquíni, olha. Era um atentado ao pudor, velho. Era um atentado naquela época. Aí Copacabana começa a se verticalizar o Rio de Janeiro. Olha aí as modas chegando lá de fora, elas vinham geralmente via o cinema, galerinha. Tá, a mini saia, a bota de cano alto. Deu para ver aí, um pouquinho da cultura norte-americana e inglesa, principalmente norte-americana. A gente se distanciava um pouquinho da cultura francesa, da cultura François. Olha a famosa lambreta, né? A nylon, galerinha, Nova York e Londres. Nylon, Nova York e Londres. E esse tipo de tecido vai meio que, eu vou botar um piauiês, vai matar a indústria têxtil que nós temos no Nordeste. Aqui em Teresina tem a fábrica de fiação em tecidos, olha, que desde 1890 fabricada tecidos, punhos, redes. Mas com essa concorrência, essa abertura bem aí, as nossas vão aos pouquinhos fechando, né? Vão aos pouquinhos fechando. Olha o João do Pulo, Olimpíadas de 52 e de 56, massa, quebrando o próprio recorde mundial do salto triplo, né? Salto triplo. O Éder Joff, grande pugilista brasileiro, grande pugilista made in Brasil. Olha o jovem Pelé, rapaz. Nessa fotografia ele tinha 16 anos. Nessa fotografia 16 anos. E depois, claro, na Copa de 1958, está aqui o Pelé, aqui é o Zagallo, quem acompanha futebol, aqui é o Garrincha, o monstro das pernas tortas, o que enlouquecia os zagueiros das seleções inimigas. E aí o Brasil, finalmente campeão do mundo, aquele gesto de levantar a taça passou a ser copiado no mundo todo como símbolo dos vitoriosos. Tá aí o Pelé chorando, aí em 70 ganhamos a Copa, em 58 ganhamos a Copa do Mundo, massa, Brasil campeão, finalmente, né? Depois daquela tristeza do maracanaço que a gente teve, da derrota brasileira na Copa de 50 aqui dentro de casa, né? A gente perde para o Uruguai. O Brasil finalmente está ganhando a Copa do Mundo de 58. Está aí o JK com os campeões mundiais do basquete. Respeite. E com o João Avelange. Olha, esse cara aqui que transformou a FIFA numa potência depois. Ele era presidente da CBF. Depois ele vai para a FIFA. E transformou a Copa do Mundo no evento que você tem hoje. Esse ano tem a Copa do Catar. E foi basicamente o Juscelino Kubitschek, o João Avelange, que transformou a FIFA e a Copa do Mundo na potência que ela é hoje, né? Marta Rocha quase foi Miss Universo, faltou 1 polegada. Foi por 1 polegada, que naquela época tinha a metragem perfeita. E ela foi 1 polegada a mais.
Miss Universo, quase. Sabe quem conheceu ela e quis conhecer? O presidente Bossa Nova. Ah, papai. O nosso Juscelino, velho. 2 polegadas decidiram o título mundial. Quase veio para o Brasil. Ô, derrota. Tá aí o Juscelino na Time. A Time geralmente é uma revista que ela veicula, às vezes, a fotografia de quem financia, né? Mas está mostrando o Brasil se desenvolvendo, se destacando no mundo com a construção do Juscelino. Bossa Nova. Bossa Nova, o João Gilberto, o Vinícius de Moraes e o Tom Jobim vão criar, vamos botar no Piauí, vão criar um estilo musical novinho. Novinho. Ele vai misturar um pouquinho do violão, do samba e do tamborim. Ele vai ter um pouquinho da influência do jazz norte-americano. Vai precisar de um banquinho, de uma voz melodiosa e... Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Essa menina que vem, que passa ao som... Papai. Principalmente para a classe média alta, do Leblon, de Ipanema, do Rio de Janeiro. E vai ser uma das expressões musicais brasileiras exportadas a partir de então. Além do samba, agora a bossa nova. De boa? Olha o que disse Jackson do Pandeiro, paraibano, viu? Jackson do Pandeiro, o bicho era um monstro, velho. Jackson do Pandeiro. Eu quero ver se o tio Sam vai beber da nossa cultura como nós estamos bebendo da dele. Crítica dura, velho. Crítica dura, de boa? Eu quero ver se o tio Sam vai beber da cultura tupiniquim igual nós estamos bebendo da deles. Era uma crítica muito dura, né? Muito forte. Vamos passar? Vamos passar. Chega de saudade, a realidade. Olha aí, ó. Ipanema, a praia, o Leblon, Copacabana, sonzinho, violão, maciota, música cabeça. É a bossa nova. E o nosso presidente vai ser chamado Presidente Bossa Nova. Mas ele gostava mesmo era de valsa, viu? Ele gostava mesmo era de valsa. Não gostava muito de bossa nova, não. Mas está nascendo aí essa expressão cultural, artística, musical, made in Brasil. Com uma pitadazinha de influência, claro, dos Estados Unidos. Está aí a passagem do presidente Eisenhower. Visitou o Brasil, ficou estupefado com a nossa capital novinha da bodega. Ficou aí estupefado com a capital novinha, ele sendo saudado aí no Rio de Janeiro, com o presidente sorridente, o presidente Juscelino, que além do presidente dos Estados Unidos, recebeu outros grandes. Olha aí, ó. Depois ele vai visitar, já não era mais presidente, mas vai visitar o seu xará, era o JK do Brasil, e era o JK do Zé Uá. Ah, papai! Eita, rapaz! Os dois eram presidentes galãs, sabiam? Os dois eram presidentes galãs. Todo mundo sabe que o presidente John Kennedy teve um caso com Mr. President Marilyn Monroe. Rapaz! E olha que a Jacqueline Kennedy era Gatex, né? Era Gatex. Mas o presidente John Kennedy... John Frederick Kennedy, infelizmente a família dos Kennedys, né? Quem já viu o histórico dos Kennedys, sabe que é uma família que teve, vamos dizer assim, não muita sorte na política.
Tá aí o Juscelino recebendo o Fidel Castro. Lembrar que no dia 1º de janeiro de 59 tinha iniciado a Revolução Cubana. Os barbudos tomaram o poder em Cuba, derrubando o Fulgêncio Batista. E lembrar que no início o Fidel não era comuna. De novo, no início o Fidel Castro não era comunista, galerinha. E, bom, inclusive veio ao Brasil estreitar laços comerciais com nós. Galerinha, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Deixa eu voltar aqui R$1 para poder você fazer o print daquela parte do Brasil Bossa Nova, do Brasil de anos dourados, do Brasil de transformations, de euforia tupiniquim. Parece que agora o país ia dar certo, né? Parece que o país agora se reencontrava. Ninguém agora ia ser, se fosse a frase do Médici, ninguém segura esse país. Meu rei, deixa R$1 aí na tela, botar bem aqui um gole de água aqui, por favor. Aos vivos e a cores. Galerinha, tá longe, não tá, tia? Como é seu nome, tia? Senhora Livramento. Tá longe, não tá, galerinha? Alô, Pajeú, alô, Santa Luz, São João da Varjota, alô, Francisco Aires, alô, Esperantina, rapaz. Galera de Esperantina, lá da Cachoeira do Urubu, que eu não conheço, mas eu quero conhecer. Alô, Eliseu Martins, que eu conheço. Alô, Canavieiras, que eu já passei algumas vezes indo para Uruçuí. Canavieiras. Deixa eu ver mais. Santa Luz do Piauí. Pajeú, pertinho de Canto do Buriti. De boa. Vamos passar, galerinha? Vamos passar o slide? Os anos dourados. Tem autor que coloca a era JK. Tem autor que coloca a era Juscelino Kubitschek de Oliveira. Presidente sorridente. Mas o Juscelino não vai fazer o sucessor, galerinha. Incrível, viu? Esse tanto de realização, de construção. O país parece que agora dava certo. O país se internacionalizava, olha aí, ó. O país se internacionalizava.
relações boas com os Estados Unidos, ele vai reatar relações com a União Soviética. Olha, foi porque ele disse, cara, nós precisamos. Pode ser um potencial mercado consumidor para os produtos industriais e agrários brasileiros, recebendo artistas, recebendo políticos. Era um presidente internacional e quase sempre, nesse bom humor, esse realizador, esse nosso presidente Bossa Nova, construtor da capital Brasília. E claro, o país se modernizou em muitos setores durante a gestão do Juscelino Kubitschek. Notadamente, não foi para todos, e para quem vai fazer o Enem, nós já tivemos muitas questões sobre o Juscelino, e elas geralmente buscam demonstrar esse cenário de discrepância entre o desenvolvimento industrial e econômico e a manutenção, vamos dizer assim, do abismo social. Aqui a gente vai ter um acelerado processo de abandono do campo, migração para a cidade. É o êxodo rural. Tio, a gente pode dizer que nos Estados Unidos, a década de 20 são os loucos anos 20 lá deles, os loucos anos 20, até a quebra da Bolsa, é vero. E no Brasil parece que é a década de 50, né? É a década de 50. Parece que o país se reinventava. Parece que o país se reinventava. Ninguém segura esse país. Se fosse, o lema do meu amigo Médici seria essa frase. Perfeito? Tá, o James Dean, a rebeldia sem causa, fez muita cabeça das meninas. E os meninos passaram a usar muito essa moda aqui, ó. O cabelo, a brilhantina, essa forma de penteado, as jaquetas. A presença do cinema hollywoodiano ajudava a propagar a indústria do consumo, como você tinha nos Estados Unidos. Jaqueta, calça jeans, passou a ser a tônica dos brasileiros. Passar mais. Esse cara aí não precisa nem dizer, né? O quão que ele fez a cabeça. Daqui a pouco, na década de 60, vai nascer o rock brasileiro. E o rock brasileiro, década de 60, vai ter também influência desse cara. Meu amigo Elvis Presley. Meu amigo Elvis. E essa moça aí, olha, essa moça aí teve um caso, o povo dizia, né? Que ela teve um caso com o John Kennedy. Eita, rapaz, o povo aumenta, mas não inventa. Tá aí o Rio de Janeiro, era a porta de entrada do país, mas vai perder o status de capital da República, haja vista que nós vamos transferir a capital para Brasília. De boa? Tá aí um pouquinho, vamos dizer assim, de como era a moda, o biquíni na época. Não era ainda o biquíni como você conhece, vai ser inventado aí no final da década de 50. O francês inventou, em homenagem à explosão atômica no atol de Bikini, pelas forças norte-americanas. Mas essa moda que você está vendo aí passou a fazer a cabeça das jovens brasileiras, com a famosa mini saia. Então você vai ver na década de 50 e na década de 60 ainda, essa mega influência vinda principalmente dos Estados Unidos, de Hollywood, no Zé Uá. A lambreta, nós voltamos agora de novo a ter as scooters, né? As scooters econômicas, agora tem as scooters elétricas. E aí o nylon, agora também no Brasil, a fibra sintética. O nylon é um tecido sintético, né? É uma mistura de parte de plástico, né, tia? Plástico com tecido. O João do Pulo, massa, essas fotografias de época aí são lindas, espetaculosas. No salto triplo, na Olimpíada de 52 e a de 56. O Éder Joffre, um grande pugilista brasileiro, do boxe. O jovem Pelé era um menino, né? Um menino com 17 anos numa Copa, com o peso da 10 nas costas. Era um menino, né? E a gente ganha a Copa de 58,
Deixa eu botar aqui. A gente ganha a Copa de 58 e vamos ganhar também a Copa de 62. Logo em seguida vai ver o bi. Então parece que ninguém segurava mesmo. O país se reinventava, né? O país se reinventava. Esse jovem aí, grande cidadão brasileiro, grande expoente do Brasil lá fora, grande cidadão, meu amigo Pelé, Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Daí a taça Jules Rimet veio com o Screte Canarinho. Lembrar que o atleta brasileiro expôs a taça Jules Rimet como símbolo da vitória. Tá ela chegando aqui, até o presidente tá beijando a taça, olha. Ah, papai, espero que a gente possa repetir esse ano, viu, tia? Aqui foi o nosso primeiro campeonato mundial, ó. 58. O próximo vai ser em 62. Aí o tri veio em 70, no México. Mexe coração. 90 milhões em ação. Depois teve um lapso de tempo. 24 anos, né? Até a Copa de 94, com Romário e Bebeto. Passou mais uma Copa e veio a de 2002, com o Ronaldo, Fenômeno e o Rivaldo. E esperamos que esse ano venha com o Neymar e companhia, né? Já está na hora, né? 20 anos, já está na hora de outra Copa, viu? Eita, rapaz. 5, né? E lembrar que o Brasil foi a única seleção que participou de todas as Copas do mundo. Aí a Marta Rocha, linda Marta Rocha, perdeu o Miss Universo por pouquinho, né? Por pouquinho. O presidente sendo apresentado a Miss Brasil, a gente passou a ter uma tradição dos concursos de Misses, ultimamente, inclusive, com a importante presença de piauienses no concurso Miss Brasil. Tá aí o Juscelino na Time, bacana. Tá aí a Bossa Nova, e além da Bossa Nova, a música popular brasileira e também, claro, a resposta desse grande mago, instrumentalista e letrista, o Jackson do Pandeiro, à presença da cultura norte-americana. Tio, o nome dessa letra, Chiclete com Banana, é que o resultou depois na criação do nome da banda Chiclete com Banana? Mais ou menos, viu? Chiclete é norte-americano e banana é brasileira. Olha aí, ó. Chiclete com banana é os tambores da Bahia misturado com a guitarra elétrica vinda dos Estados Unidos. De novo, os tambores da Bahia misturado com a guitarra elétrica dos Estados Unidos. E nessa letra aí, o Jackson faz uma crítica à americanização da cultura brasileira demais, e não há um retorno lá entre eles, Não há um retorno. Tá aí mais imagens da Bossa Nova. Tá aí o presidente recebendo o presidente norte-americano, Eisenhower. Tá aí os dois JKs, o original e o nosso brasileiro, Tupiniquim, mais original ainda, né? Não tem como você não associar o nome JK ao Brasil, ao Juscelino. Tá ele recebendo o Fidel. Eu acho que tinha mais imagens, né? Mais imagens. Ah, o crescimento da indústria Tupiniquim. Olha, eu acho que hoje os dados é que a indústria no Brasil atual só corresponde a 12% do produto interno bruto. Já foi alto, ó. Já foi alto. Mas o primeiro processo de aceleração foi no Juscelino, ó. Uhul! Aqui o Brasil era agrepop, agretudo, agretec. E você está vendo que o setor industrial ganhou um know-how tanto durante a gestão do Juscelino, como depois durante o período do milagre econômico com o Médici. Olha aí, ó. Você vai ver um paralelo depois do governo do regime militar do Médici com o governo do Juscelino. Bacana? Aí depois, olha, do real, literalmente,
a gente teve uma queda substancial, mas principalmente depois do Collor, com o chamado neoliberalismo, que foi a abertura econômica do Brasil e a entrada de muitos manufaturados industrializados de fora. Hoje, por exemplo, é muito difícil de a indústria brasileira concorrer com a chinesa. Daí as importações pela Shopee, pela AliExpress, e infelizmente nós não temos como concorrer com o preço que eles estão colocando lá fora, né? E tem matado a indústria tupiniquim, galerinha. Isso é uma medida neoliberal. Deixa um minuto aí na tela, um realzinho na tela, velho, só um pouquinho. Velho, de boa na lagoa, meu rei. De boa na lagoinha. Alô, galerinha. Olha, estamos encerrando a aula sobre o meu amigo Juscelino Kubitschek. Eu acho que nós vamos voltar ainda, pelo menos, para a eleição do ano de 60, que ele não consegue fazer o sucessor. E quem vai vencer as eleições vai ser o homem da vassoura. Jânio. Jânio Quadros vem aí. Lelê, lelê, lelê. Jânio Quadros vem aí. Lelê, lelê, lelê. O homem da vassoura. Varre, 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 vassourinha. Era o lema da campanha do Jânio Quadros, que era varrer a corrupção do Brasil. De boa? Valeu, galerinha. Um show, um cheiro. Até a próxima semana. De boa na lagoa.